já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Com essa música maravilhosa de Alceu Valença, a gente abre o Se Essa Rua Fosse Minha de hoje, saudando as nossas queridas companheiras do estado de Pernambuco, do Recife, porque a gente acredita que vem coisa boa por aí. Esse ano de 2022, depois que a gente sofreu tanto, depois que a gente passou por tantas agruras, por tanto sofrimento, a gente está muito acreditando, eu, por exemplo, e eu sei que as minhas companheiras também estão acreditando demais que esse 2022, ano de eleições, a gente vem com certeza mudando o cenário totalmente para novo. Eu acredito que com essa canção, quem é que não se lembra de um companheiro nosso que foi injustiçado e que esteve sofrendo ali naquela República de Curitiba, preso, muito injustiçado, e que quantas vezes nós cantamos. Eu estive ali naquelas ruas frias, está fazendo muito frio agora, nesse inverno está muito frio, e eu estive ali chorando naquelas ruas também de Curitiba, e muitas vezes eu cantei também, quando ele estava prestes a ser libertado, e eu sei que o Brasil todo está cantando, tu vens, eu já escuto os teus sinais, porque nós estamos acreditando que a gente vai dar a volta por cima e que nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva vai, sim, resgatar esse Brasil do fascismo. O Brasil não merece estar na mão de quem ora está presidindo esse país, e a gente vai dar a volta por cima e a gente vai conseguir, sim, libertar esses mais de 36 milhões de pessoas que estão passando fome. Essa é a bancada Se Essa Rua Fosse Minha. É uma bancada feminina, feminista, LGBT e plural. E eu sou Célia Regina, eu sou mãe, eu sou antirracista, eu sou anti-LGBT-fóbica e eu só existo porque vocês existem. E essa bancada só existe porque a Rede Você TV e a DPJ Filmes se uniu a esse grupo de mulheres e veio possibilitar a realização desse sonho nosso. E você, para nos ajudar, se inscreve no nosso canal, tá bom? No Instagram a gente é Se Essa Rua Fosse Minha BR, e no YouTube nós somos YouTube/Se Essa Rua Fosse Minha e Tua. É desse jeito que você vai nos encontrar. E hoje aqui a gente está recebendo as nossas companheiras que eu amo tanto. Eu fiquei assim super, hiper, mega apaixonada pela Kátia Cunha quando eu conheci a proposta dela. Quando eu soube da ousadia dela de, junto com a Joelma, junto com a Jo, se unirem e fazerem uma mandata coletiva e assim se reunirem, só mulheres, e nesse sertão pernambucano, gente, porque é tão difícil a gente colocar a cara, assim, a gente dar voz, a gente colocar o nosso corpo feminino. Vocês não sei, vocês pensam que é fácil, mas não é fácil não. E aqui no sertão pernambucano, então, é muito difícil. Eu estou falando aqui do sertão pernambucano porque o nosso estúdio de gravação é aqui em Petrolina, Pernambuco. Eu estou fazendo questão de falar aqui, porque vocês sabem que eu sou do estado da Bahia e que a maioria da nossa militância acontece no estado da Bahia. Mas hoje a gente está aqui gravando no estado de Pernambuco. Então, essas mulheres incríveis que vieram conversar comigo aqui são as co-deputadas estaduais. Eu sou super apaixonada pela mandata delas e elas que vieram aqui conversar comigo hoje. E eu quero perguntar para elas: quem são vocês? Quem é a Kátia? E quem é a Joelma? Vou começar assim, nessa sequência. Eu quero agradecer demais por vocês terem aceitado o nosso convite. E já quero pedir desculpa porque a gente começou um pouquinho atrasadas, tá bom? Começa aí, quem é a Kátia e depois quem é a Joelma. Fala pra gente. Olá, minha gente. Primeiro, agradecer demais esse espaço, Célia. Você sempre uma companheira militante aí, ativa, de muita luta, uma história linda também, uma militância muito bonita. E é sempre bom bater esse papo contigo, né? Já visitei esse espaço algumas vezes, né? Se essa rua fosse minha durante a pandemia, e sempre foi muito agradável. Eu quero mandar um abraço especial para quem está nos bastidores aí fazendo esse programa acontecer, né? Agradecer também à Rede Você, ao DPJ, né, que faz isso ser possível, né? Faz tanta informação positiva chegar nas pessoas em tempos tão difíceis, né? Mas como você cantor, tu vem, já escuta os teus sinais. A gente está
esperançosas aí para que essa retomada da democracia ela possa acontecer pelas mãos do companheiro Luiz Inácio e também pelas nossas mãos, pelas mãos das mulheres antirracistas, das mulheres negras, das mulheres lésbicas, bissexuais, com deficiência e toda a diversidade de mulher que existe no nosso país, indígenas, né? Então, Kátia Cunha é uma professora da Rede Estadual de Ensino aqui de Pernambuco, militante, sindicalista, feminista, antirracista, mulher negra, lésbica, né? Hoje compõe essa mandata coletiva junto com as companheiras Joelma Carla, Jô Cavalcante, Robionce Lima e Carol Vergolino. Carol Vergolino e Robionce Lima estão aceitando um novo desafio aí de ir para a candidatura a deputadas federais, e nós três, eu, Joelma e Jô Cavalcante, continuamos firmes e fortes aqui na mandata coletiva das juntas. Então, essa sou eu, uma goianense do interior de Pernambuco, cidade das heroínas de Tejucupapo, mulheres guerreiras, como nós que estamos aqui, né? Que expulsaram os holandeses e outrora, e essa sou eu, disposta a ir para cima e retomar a democracia do nosso país. Muito obrigada, Joelma. Obrigada. Olá, saudar a companheira Célia, Giovana, Milton, todos que fazem o programa Rede Você, a DPJ Filmes também, saudar todos vocês e agradecer pela oportunidade da gente estar dialogando hoje à tarde sobre uma temática que é tão importante e que perpassa as nossas vidas diariamente. Eu sou Joelma Carla, sou uma mulher jovem, tenho 23 anos, sou uma mulher bissexual, sou filha de pais agricultores, sou moradora de uma periferia na cidade de Surubim, interior de Pernambuco, né? Agreste Setentrional. E eu sou uma pessoa que sonho com uma sociedade mais justa, mais igualitária, um país onde a gente possa ter a retomada da democracia e a construção de um novo Brasil. Porque o que a gente tem hoje no país é um desgoverno, né, que vem atacando a classe trabalhadora, que vem atacando as mulheres negras, indígenas, quilombolas do campo e da cidade. E a gente precisa se colocar nesse lugar também de ponte, né, nesse lugar também, enquanto uma pessoa, enquanto uma cidadã que pensa a política como instrumento de preservação da vida e dos direitos humanos. Então, é um prazer imenso estar aqui, uma alegria imensa estar aqui para poder conversar um pouco sobre esse tema das mulheres, né, num momento tão atípico, num momento tão difícil que o país atravessa. Eu quero primeiro parabenizar vocês duas e a Joelma por ser tão jovem, só tem 23 anos, eu tenho filhos nessa idade, tenho idade para ser sua mãe, poderia ser minha filha e teria muito orgulho, muita honra, muita felicidade de ter uma filha com 23 anos deputada. A tua mãe, teu pai, a tua família deve ter muita felicidade, né, de ter uma filha, né, que já se reafirma como uma mulher bissexual e ser deputada do PSOL, de um partido que milita à esquerda e que milita a favor das classes desfavorecidas nesse país, a favor das minorias, que não é fácil. É uma luta muito difícil para a gente, né? E as pessoas que se calam, que se silenciam, eu compreendo, porque é uma luta que dói muito, dói bastante, e eu quero parabenizar a luta de vocês e muito a Joelma por ser tão jovem, Joelma. Nossa, é difícil demais, porque eu sei que para a juventude de hoje está sendo muito difícil. E você é só uma menina, que se fosse minha filha, eu teria todo o prazer do mundo de estar brigando, de estar ali acolhendo, de estar protegendo de todas as violências que esse mundo hoje, que esse país hoje pratica contra a mulher e contra a mulher LGBT. Por isso que a gente hoje tem esse espaço aqui, que eu faço questão de falar, que é LGBT, para lésbica, para bissexuais e para transexuais. No novo estudo, a Organização Mundial de Saúde revela que 25% das adolescentes e jovens de 15 a 24 anos já foram vítimas da violência de gênero. Desde cedo, a mulher é submetida à violência de gênero. E eu que tenho uma propriedade para falar sobre isso, infelizmente, eu não falo isso com orgulho, não.
sei o quanto é difícil lidar, não somente com a violência em seus diversos tipos, mas também com o preconceito das pessoas, que não conseguem entender a situação em que estamos. Porque além da gente sofrer as violências, as pessoas ainda têm preconceito contra a gente que sofre as violências, né? Porque a menina que sofre a violência, a gente acaba ainda sofrendo o preconceito da sociedade. E hoje a gente está falando justamente sobre a violência de gênero, né? Como é que essa pauta da violência de gênero tem sido discutida sobre o poder público no estado de Pernambuco? Porque a gente sabe que o estado de Pernambuco é um dos estados que mais tem praticado, né, a violência de gênero. Como é que o poder público tem tratado dessas questões? Eu vou fazer na lógica inversa agora, eu vou pedir para a Joelma responder primeiro e depois a Kátia responder. Como é que o Estado, o poder público tem tratado essa questão e se tem tido proposta, se não tem, mas vocês não respondam, não tratem na responsabilidade da mandata de vocês, porque a gente sabe que o Poder Legislativo propõe, não é? E o Poder Legislativo não está ali na responsabilidade de resolver os problemas da humanidade, a gente fica propondo e o Poder Executivo é que tem que executar e que está ali para resolver as soluções. Então, não se sintam responsáveis se as coisas não estão acontecendo no estado de Pernambuco. Então, como é que o Estado tem resolvido isso? É a pergunta. Então, Célia, e a todos que nos acompanham, isso é uma temática ainda muito invisibilizada. Eu acho que não é só no estado de Pernambuco, mas no Brasil. Do ano passado para cá é que a gente tem escutado mais, dialogado mais sobre o que é essa política, essa violência política de gênero. E isso tem vindo pelo Estado com uma força maior da gente enxergar dentro das estruturas do Estado que isso ocorre. Eu não consigo enxergar hoje que o governo do Estado faça algo, atue de uma forma que proíba ou que seja inibido isso, sabe, no Estado. O que eu percebo é que a violência política de gênero ela acontece diariamente e que ela é naturalizada pelo machismo, pela misoginia, por essa estrutura racista que a gente vive, que a gente não deve naturalizar nem aceitar. Eu, particularmente, tenho sofrido a violência política de gênero. Eu acho que todas nós, enquanto parlamentares, enquanto mulheres, que ocupam lugares de destaque na sociedade, lugares que sempre foi ocupado por homens brancos, cis, hétero, ricos. Então, quando a gente entra numa estrutura que majoritariamente é ocupada por homens, isso vai causar uma estranheza, isso vai causar, em alguns momentos, alguma violência. E cabe a nós identificarmos que violência é essa, né, para a gente não naturalizar e a gente demonstrar isso de que forma. Eu, por exemplo, eu vou falar de mim, né, porque cada uma de nós sofre diversas violências um pouco distintas. E eu já sofri violência de assédio por parlamentares, violência de assédio por lideranças, né, de lutas que eu construo também no estado de Pernambuco. E isso é muito dolorido, né, porque a luta nossa é por ocupar os espaços, mas isso não quer dizer que a gente vai passar a ocupar o espaço e não sofrer violência. Eu acho que a violência ela é duplicada, triplicada, sabe? Então, esses espaços que deveriam ser espaços de luta e de defesa das nossas vidas são espaços também muito violentos para nós mulheres e a gente está tendo que explicar o tempo todo o que é machismo e o que é violência política de gênero. E ela não é só o assédio, ela não é só a violência física. Ela também ocorre quando nós mulheres estamos no exercício do nosso trabalho e um homem quer nos silenciar, quer impedir que a gente realize o nosso trabalho com maestria, com capacidade que nós temos. Então, a nossa capacidade é colocada em xeque o tempo todo. E isso acontece muito nesse espaço da política institucional. Nós estamos sofrendo isso desde que a gente entrou na política, né? E no meu caso, é um pouco também do preconceito geracional, né? Tem muito esse preconceito que não vem só dos homens também, mas vem de toda a sociedade. Como é que uma mulher entrou na política aos 17 anos, passou por uma candidatura a vereadora com 18 anos e hoje é a primeira deputada parlamentar mais jovem, não só da Assembleia Legislativa de Pernambuco, mas a mais jovem do Estado brasileiro, né? Então, isso mexe com essa estrutura que a gente tem hoje, que nunca oportunizou os corpos jovens
LGBTs a ocupar esse lugar, e pela primeira vez esse lugar é ocupado por essa jovem do interior, que não é da capital, né? Então, são estruturas que a gente vem hackeando e que a gente vem dizendo e gritando para toda a sociedade que a gente precisa combater a violência política de gênero, ocupando esse espaço de poder e de decisão e fazendo uma política diferente e coletiva e feminista também. Maravilha. Kátia? Então, né, Joelma fez um recorte aí muito importante da violência política de gênero, né? Mas quando a gente vai para a violência política de gênero, mas quando a gente vai para violência de gênero no geral, o que é que a gente percebe? Primeiro, dizer que Pernambuco é um estado que é governado há 16 anos pelo PSB. Um partido que, pelo menos aqui em Pernambuco, a gente pode dizer com muita certeza que é um partido que tem investido muito em propaganda e pouco em ações. Não é? A gente entende que um grande fator para diminuir a violência de gênero é o empoderamento da mulher, né? É o empoderamento, é dar condições para que essa mulher ela consiga se autossustentar, sustentar os seus filhos, né? A gente sabe que um fator determinante para a violência de gênero é o machismo, né? Isso aí eu acho que é a pedra fundamental nessa história. Mas para combater o machismo, é preciso que a gente empodere cada vez mais as nossas, que a gente fortaleça cada vez mais as nossas. Então, Joelma também fala uma coisa muito interessante, que é essa questão de ocupar. A gente realmente precisa, nós mulheres, precisamos desconstruir muitos conceitos, né, que colocaram na gente desde sempre, dessa competição que há entre a gente. Né? Então, assim, a gente precisa desconstruir isso de uma vez por todas, que isso é muito urgente. Para proteger as nossas vidas, a gente precisa que nós sejamos mais nesses espaços. Esses espaços onde as políticas públicas são feitas. Então, a partir do momento que a gente existir nesses espaços, mas quando eu falo mulher existir nesse espaço, eu estou falando de mulher feminista existir nesse espaço. Porque hoje, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a gente pode dizer que apenas 2 mandatos são feministas. Que é um mandato que é do PT. São quantas mulheres hoje na Assembleia? São quantas mulheres? São 10 cadeiras, 11 cadeiras, né, Joelma, que entrou mais uma, porque um saiu secretário, 11 cadeiras, contando com nós, mais nós 4, né, daí 15 mulheres. Houve um aumento significativo, mas ainda precisamos ser mais. E quando você lança o olhar para dentro do plenário, só tem a companheira Jo, que é a foto da urna, que é o CPF registrado, que pode estar dentro do espaço do plenário. É Jo, então, de mulher negra só tem Jo. Então, assim, isso é assustador. Como é que a gente vai garantir? Porque, por mais que se diga que a gente é minoria, a gente sabe que nós somos maioria. Nós, mulheres negras, somos a maioria dessa sociedade. Nós, mulheres e mulheres negras também. Então, não somos minoria. Precisamos estar mais incluídas nesses espaços para que essas leis elas sejam feitas. Então, como eu estava te dizendo, o governo de Pernambuco é um governo que vive de propaganda, de marketing, né? Ele vende uma coisa que, na realidade, não condiz. Né? Então, assim, eu estava fazendo uma breve, né, retrospectiva de ações que chegaram por último agora, da pandemia para cá. E aí você vê a aprovação, eles aprovaram a criação de mais 3 delegacias da mulher. Tá, beleza. Nós temos aqui 184 municípios. Né? Essas delegacias, elas não são delegacias de 24 horas. Né? A maioria dos municípios não tem essas delegacias. Não funciona final de semana, não é? Certamente não funciona final de semana. É Isso. como no estado da Bahia. Não funciona final de semana, não tem os profissionais. Tem mulheres dentro das delegacias? Porque no estado da Bahia, por exemplo, a gente tem delegacia da mulher trabalhando homens dentro das delegacias. Finais de semana, as delegacias fechadas. Procura viatura? Não tem viatura. Tem que pedir para a delegacia mesmo, da delegacia comum, para ceder as viaturas, porque também viatura não tem. Mas o governo faz propaganda que está abrindo DEAN. Gente. Exatamente. Outro fator muito, muito importante para a gente... O investimento, Kátia, na propaganda sai mais caro do que abrir a DEAN. Com certeza, com certeza. Com certeza. A gente tem
A gente propôs agora na pandemia uma renda básica, a gente entregou, estudamos 3 meses, a nossa equipe se debruçou durante 3 meses para entregar um documento, para a gente entregar um documento ao governo do estado dizendo que 70, me ajuda com os números, Joelma, 70 mil famílias, isso, no estado de Pernambuco, receberiam uma renda básica, né, uma renda mínima de R$ 350. E de onde sairia esse dinheiro? A gente mostrou de onde sairia esse dinheiro, fizemos todos os cálculos, a gente já chegou a dizer, pode dizer que o projeto é seu, só aplique, né, que essas famílias estão com muita fome. Durante 6 meses, o governo do estado teria condições demais de pagar esse valor, aí que daria pelo menos para uma cesta básica, né, na ocasião. E aí não foi feito. Por quê? Porque eles estavam investindo em propaganda, né? Eles estavam investindo aí, guardando dinheiro para um turismo que não existia naquela época, não estava possível de se fazer. Então, tem também aqui, veja só, quando se fala, né, de empoderar a mulher, e vem ações de qualificação para... desculpa, apoio a fomento ao artesanato produzido por mulheres. Ótimo, acho muito importante incentivar as nossas artesãs. É importante demais. Queríamos que todos os artistas pudessem viver de sua arte, certo? Mas é interessante quando se fala de política pública para a mulher, eles sempre querem colocar a gente nesse lugar. Aula de artesanato, aula de tricô e crochê, aula de cozinha, sempre querem deixar a gente, né, à margem da decisão, entende? Aí tem algumas ações que ele fala de qualificação para as mulheres para o primeiro emprego, apoio e punição dos agressores, das mulheres, enfim. A gente entende que, inclusive a gente como deputadas, né, que um dever nosso é fiscalizar que muitas das ações que se propõem não são realizadas pelo governo do estado, né? E aí a gente realmente se exime dessa culpa, Célia, porque a gente entra na Casa Legislativa com o sentimento de mudar tudo e a gente se depara com uma realidade muito dura, né? Uma realidade muito dura quando a gente tem aqui na Constituição, Pernambuco e também o estado do Acre, são os únicos estados brasileiros onde a Assembleia Legislativa, os deputados e deputadas, não podem gerar custo ao executivo. Então, a gente fica meio que de mãos atadas, né? Como muita coisa não pode ser proposta por nós, porque perpassa por dinheiro e esse dinheiro a gente não pode usar. É por aí. O estado de Pernambuco, a gente acompanhou ao longo da vida, porque há muito tempo eu já venho fazendo o acompanhamento, trabalhando no sentido de enfrentar mesmo a violência à mulher. E aí a gente vê a violência à menina, no abuso da menina, da criança e da adolescente, a gente vê na política do encarceramento, a gente vê na violência doméstica, a gente vê assim, os altos índices de violências domésticas e de todos os tipos de violência, e o que a gente menos vê são políticas de enfrentamento, de fato, à violência. E é importante você falar sobre isso, que quando se vê algum tipo de política afirmativa, sejam políticas que coloquem sempre a mulher à margem das decisões e que fique sempre preparando a mulher, nunca para o mercado de trabalho, nunca para posições de empoderamento, e que sempre coloque a mulher para estar mesmo assim na cozinha, que nunca prepare a mulher para ocupar cargos de poder e de decisão, nunca, jamais, porque... Sobretudo porque na política, o espaço da política é um espaço onde os homens entendem que é o espaço para que a gente afirme o macho como sendo ele o mandatário e nunca a mulher. Por isso que eu super parabenizo a mandata juntas, e eu quero muito que vocês sejam reeleitas e que vocês estejam lá por mais 4 anos. E eu quero que vocês me ajudem agora a falar com as mulheres que estão nos ouvindo agora, como o atual governo Bolsonaro tem fomentado a violência à mulher. Porque às vezes eu falo com algumas mulheres, inclusive aqui do estado de Pernambuco, que esse presidente, ele incentiva a violência à mulher.
E por mais que a gente fale e desenhe, tem gente que não consegue compreender muito bem. E eu preciso que vocês me ajudem. Vocês, como deputadas, que conversam com as pessoas na área rural, na área urbana, como o governo Bolsonaro tem ajudado a aumentar a violência contra a mulher. Me ajudem a falar um pouco mais sobre isso, voltando aí para a Joelma e depois para a Kátia. Tá bom. Eu enxergo isso de diversas formas, né? Eu acho que a gente tem um presidente, né, que desrespeita o país inteiro, que desrespeita as mulheres, que desrespeita os povos indígenas, os povos quilombolas, a classe trabalhadora, que desrespeita toda a população brasileira. E quando a gente enxerga para o que ele acha, né, que são as mulheres na sociedade, a gente vê o quanto que ele é misógino, né? Eu consigo enquadrar o governo Bolsonaro como um governo genocida, porque as pessoas estão morrendo, não é só de bala, é de fome, é com desigualdade social, é com falta de políticas públicas na área de saúde, esporte, cultura, enfim, de tudo que a gente precisa para sobreviver nesse país. E, por outro lado, a gente vê também o quanto que o próprio Bolsonaro, desde o processo de campanha, ainda desde quando ele era deputado, ele já era uma pessoa que construía um discurso de ódio contra as mulheres, né? A gente via o que acontecia, ainda quando ele era deputado, do ódio que ele disseminava com as parlamentares mulheres que ocupavam o parlamento junto com ele. A forma que ele tratava as mulheres, as falas que ainda saem aí na mídia, né? Quando ele fala, a mulher tem que estar na cozinha, a mulher tem que estar cozinhando, a mulher tem que estar tomando conta de casa, não tem que estar na política, não tem que estar decidindo. Eu acho que a sociedade, né, quem votou, né, em Bolsonaro, né, eu votei no nosso partido, mas assim, quem votou em Bolsonaro e com certeza deve estar muito arrependido, né, pelo que o Brasil está passando e atravessando hoje, fruto desse discurso de ódio, né, esse discurso de ódio dele fomentou a agressão às mulheres, a violência contra a mulher, as mortes dessas mulheres que estão tendo hoje no Brasil. E de que forma? Os homens hoje se sentem no direito de violar os corpos de nós mulheres, né, de estuprar, de assediar, de violentar e de assassinar, né, de praticar o feminicídio hoje no Brasil, porque eles acham que Bolsonaro é o presidente, ele faz isso e pode, ele tem um discurso de ódio dele, nada acontece com ele, então o que é que vai acontecer comigo? Nada. Né? É a naturalização da violência contra a mulher. É você naturalizar o assassinato de uma mulher negra na periferia, de uma mulher camponesa, e isso não acontecer nada, né? O homem ele é preso, mas ele é solto ao mesmo tempo, né? Porque aquela violência ela é naturalizada pela sociedade, pelo Estado brasileiro. Então essa violência ela ocasiona nas mortes, né, dessas mulheres, mas ela também ocasiona em diversas outras questões. Quando uma mulher ela tem políticas públicas efetivas de que aconteça, ela não passa por isso. E o que é que as mulheres precisam? De autonomia financeira. Elas precisam de emprego e renda, elas precisam sair desse espaço de violência que ela se encontra. E quando ela não tem autonomia... Eu acho que a internet dela deu uma parada. E eu acho que da Kátia... que é um Brasil que mais violenta mulheres trans, que mais violentam mulheres negras, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, porque as mulheres lésbicas e as bissexuais passam por um processo de violência de estupro corretivo, por exemplo, né? Da sociedade achar que ser bissexual e ser lésbica é um problema da sociedade, que para resolver isso que nós precisamos ser estupradas para resolver isso. Isso não é uma questão que se precisa ser corrigida. Isso é o nosso estado de vida, é quem somos, é nossa orientação sexual, é o que a gente entende como pessoa e como cidadã brasileira, sabe? Então, Bolsonaro ele vem incidindo nisso, né? Nessa violência política de gênero, nesse discurso de ódio que faz com que o homem nos enxergue como mulheres que precisam estar dentro de casa e não disputando o Estado, não disputando uma política que nos mantenha vivas e vivos. Porque quando a sociedade for boa para as mulheres, ela vai ser boa para todo mundo, porque a gente vai poder andar nas ruas
sem ter medo, a gente vai poder acessar a creche, acessar a educação, acessar a saúde, pensando que essas mulheres vão estar na ponta desse processo de construção para que tudo esse restante, esse montante, passe a vir a ocorrer no nosso país. Perfeito. Então, sou eu agora? Complementando, né? Acho que Joelma já falou tudo, mas sempre é bom complementar. E aí eu vou me dirigir assim, tentar fazer de uma forma bem direta para a mulherada que vai assistir, que vai assistir esse programa, que está assistindo esse programa agora. Bolsonaro é inimigo de nós mulheres, certo? Bolsonaro, quando assume a presidência, um dos primeiros ministérios que são derrubados é o Ministério da Mulher, né? Da Cultura também. Então, cortes na educação, o que isso quer dizer? Isso é um recado muito forte, mulherada. Por quê? Porque ele não quer. Educação e cultura faz com que a sociedade pense. Uma sociedade que pensa, uma sociedade que é educada, uma sociedade que é empoderada, ela não vai eleger um fascista. Ela não vai eleger o inimigo do povo, primeiro. E esse inimigo do povo, ele é inimigo de nós mulheres. A gente não pode desconsiderar isso de jeito nenhum. Um cara que diz que teve 4 filhos, mas no quinto fraquejou. Aí, quando fraquejou, nasceu uma mulher. Né? Ele desrespeita até o fato de ter vindo de uma mulher. Ele não respeita a própria mãe, ele não respeita a esposa dele. Um cara que olha para uma deputada no Congresso Nacional e diz que não estupra ela, porque ela é feia. Observem só que grau de violência. Um cara que diz que nós mulheres deveríamos ganhar menos porque a gente engravida. Ora, um cara desse não se importa com nossas vidas. Um cara que atrapalha a investigação, que a gente quer saber por quê. Tem uma resposta que o povo brasileiro quer. O nosso partido não cessa. Nossa mandata não cessa. A esquerda não cessa de perguntar quem mandou matar Marielle Franco. Um cara que atrapalha a investigação do assassinato brutal de uma mulher parlamentar preta e seu motorista, por nada. Uma mulher que desenvolveu um trabalho fantástico dentro da Câmara de Vereadores e Vereadoras, onde tinha um filho dele, inclusive, que era vereador também, que ainda é, né? Então, o que isso quer dizer, minha gente? Porque esse cara atrapalhou e atrapalha tanto essas investigações. Então, mulherada, abram os olhos. O atual presidente da República, que vai cair no dia 2 de outubro, ele é inimigo número 1 de nós mulheres. E cada vez que eu ouço eu ouço repetir essas frases todas que o Bolsonaro fala, e dói em mim, é como se eu fosse violentada mais uma vez, e outra vez, e outra vez. Isso dói em mim. Não sei em vocês, mulheres, mas isso é muito sério. Ele não falou de brincadeira, coisíssima nenhuma. Isso é muito sério. Ele realmente odeia a cada uma de nós, mulheres brasileiras, quilombolas, indígenas, negras, lésbicas, bissexuais, transexuais. Eu vou dar uma pausinha nesse assunto, porque está doendo muito falar sobre isso, para dizer que a bancada feminina, feminista, LGBT e plural, se essa rua fosse minha, acontece porque a gente tem muitas mulheres aqui envolvidas. Tem muitas, as mãos de muitas mulheres. Figurino aqui é da Sueli Argolo, ela me veste com muito carinho. As bijuterias são da delas. Essas almofadas lindas que vocês estão vendo aqui é da Casa do Artesão, é da Beth. A Uso Protesta é uma parceira nossa. Eu vou tentar lembrar aqui, produção me sopra aí. A Empório Arte Artesanal, uma coisa dessa, mas a gente vai colocar depois a logo aí, também é uma grande parceira nossa. E Clube 55 é também uma grande parceira da gente.
Enfim, tem muitas mulheres que estão junto com a gente, que estão construindo isso daqui. E tem também, que eu gosto muito de falar, que a Fabrícia, que é a diretora disso tudo aqui, eu falo sempre para a Fabrícia, Fabrícia, eu não consigo começar esse programa sem você vir dar uma olhada aqui. Se você não olhar aqui para mim antes, eu não começo, fico travada. Ela falou, o que é isso? É psicológico? Eu não sei, Fabrícia, mas você tem que vir dar uma olhada, dizer se está tudo ok, porque senão eu super travo, paro, não faço nada. Porque a Fabrícia, ela é atriz, ela é empreendedora, enfim, empresária, ela é uma série de coisas. E ela também olha aqui nas câmeras, em tudo. Ela tem um olhar dela aqui super bacana. E eu sei que quando ela vem aqui dar uma olhadinha, ela muda um livro de lugar, uma coisinha de lugar que eu já acho que está bem. E eu respiro aliviado, falo que bom que a Fabrícia está por aqui. Coisa coisa da sororidade, é coisa da mulher, que tem que ter outra mulher. E quando foi para começar esse podcast que eu falei para o diretor da TV, o Peixinho, e para o Newton, que é o diretor do programa, eu falei, olha, quem vai me produzir tem que ser uma mulher, que é a Giovana. Falei, tem que ser uma mulher, porque nada de produção com homem aqui pelo meio. Então, eles super que ouviram e graças a Deus que está dando tudo certo. Gente, a gente está indo para o finalzinho, eu quero ler um dado para vocês e a gente já vai para 2 últimas perguntas. De acordo com o levantamento da Rede de Observatórios da Segurança de Pernambuco, da Segurança, Pernambuco e Bahia ocupam, respectivamente, o 3º e o 4º lugar no país em violência contra as mulheres. Nosso Deus! Rui Costa, governador da Bahia, ele implantou as casas-abrigo em 3 cidades apenas da Bahia. E nós somos 417 municípios, Rui Costa. Tu só implantou 3 casas em 8 anos de governo. E desde 2019, a casa atendeu menos de 300 mulheres. Imagine quantas mulheres nós temos no estado da Bahia. A gente precisa melhorar isso, governador. Não dá. Aí quando Célia Regina fica brava lá no Instagram, aí dizem que Célia Regina gosta de problematizar. Mas tem que problematizar mesmo. Como um projeto que tinha tudo para ser um grande amparo para as mulheres nessa situação de vulnerabilidade, num estado tão violento para elas, para nós, como a Bahia, não ultrapassou 300 atendimentos. Não dá. E eu e a Sueli, há 21 anos atrás, a gente rascunhou muito isso, não foi, Sueli? Eu, a Sueli, a Marli Carvalho. A gente rascunhou, a gente sonhou com isso. Por quê? Porque eu fui vítima de violência doméstica. A Sueli também foi. Então, a gente sofreu na pele. Sabe por que meu pé fica no chão? Porque eu já pisei esse chão bastante. Eu sei o que é isso. Então, a gente está indo para o finalzinho do programa e é com muita dor que a gente fala sobre a violência doméstica. Esse tema é muito caro para mim, porque eu sei o que é violência doméstica. E morar no estado da Bahia e saber que só 300 mulheres foram contempladas pelo projeto Casa Abrigos é muito difícil para mim. E estar falando hoje com as mulheres do estado de Pernambuco é um tema muito caro para mim. Então, a gente está indo para o finalzinho do programa e perguntando para as meninas que estão com compromisso o seguinte: o que vocês deixariam de sugestão, assim? De que forma ainda o poder público poderia reverter esse quadro de violência de gênero aqui no estado de Pernambuco? Tem um jeito ainda, assim? Tem uma coisa que vocês sonham, que vocês poderiam dizer assim, governador, antes de você sair, meu filho, tem isso aí que você poderia fazer. Corre, cuida, põe dinheiro nisso daí. Tem isso? Joelma, Kátia. Joelma, eu vou. Então, tem uma ação dele, do governo, bem interessante, que ele destinou, agora no 8 de março desse ano, 3.200.000 reais para ampliar as políticas públicas para a mulher. Né? Esse edital, ele vai contemplar, né? Ele tem a ideia de contemplar 64 projetos. Esses 64 projetos estão distribuídos em 58 municípios, mas aí é um dado alarmante, porque, como você citou aí, as 300 mulheres da Bahia, né? Então, veja, nós temos um cenário de 184 municípios fora o arquipélago. Então, é um dinheiro que não vai dar para gerar políticas públicas para todas as mulheres, fazer com que essas políticas públicas cheguem principalmente nas mulheres que precisam. Mas, olha, quando nós das juntas formos governadoras desse estado, que aquele palácio for realmente um palácio das princesas,
literalmente, acho que uma ação fundamental para empoderar, principalmente as mulheres, é a educação. Eu como professora, sou suspeita para falar, mas a educação, no meu ponto de vista, é a principal ferramenta, sabe? A principal ferramenta, porque você é educada, sabe? Você é educada e politizada, a gente vai mais longe. A gente vai mais longe. A gente consegue entender, identificar e não se submeter a certas violências. E não tem outro caminho que não seja as políticas públicas. E política pública se faz com dinheiro, com investimento. Então, é preciso que a gente tenha no Estado uma Secretaria da Mulher que tenha responsabilidade, que tenha um governador que desarme, ou melhor, governadoras que desarmem os palanques eleitorais, que pensem na vida das nossas mulheres, que desse centro que é o Poder Executivo parta políticas públicas para todos os municípios do Estado, que possa ser fortalecido, porque, como já foi dito pela companheira Joelma, quando a sociedade for boa para nós mulheres, ela vai ser boa para todo mundo. Isso. Fortalecer a mulher, empoderar a mulher, dar à mulher condições de viver bem, de viver segura, é ter a certeza de que toda a sociedade vai estar segura. E eu não podia deixar de falar, acho que Joelma depois pode reforçar na fala dela, nós temos, e já nos oferecer, companheira Célia, para estar aí com vocês em Petrolina, para falar da nossa cartilha. Essa cartilha é um material bem sucinto, que nós produzimos. Aí, Joelma, já estava do lado da agulha também, olha aí. Que nós produzimos para conversar com as mulheres do nosso estado. E aqui tem uma série de serviços, inclusive para que a gente possa identificar que tipo de violência, para que a gente possa conversar com essas mulheres e mostrar quais são os tipos de violência contra a mulher que existe, né? E entre outras coisas, que eu vou deixar que Joelma fale um pouquinho também na fala dela, né? Centros de delegacias, a relação das delegacias de Pernambuco, dos centros de acolhimento, enfim. Isso é uma cartilhinha que toda mulher pernambucana deve ter na cabeceira, sabe? Para se ajudar, se precisar, ou se não precisar, poder ajudar uma companheira, uma vizinha. Então, a gente se coloca aqui à disposição para pegar a estrada para Petrolina e conversar com a mulherada aí, certo? Fica aí, a hora que vocês montarem uma agenda para a gente chega para falar dessa cartilha com as nossas mulheres do sertão. Vamos montar, vamos fazer essa agenda. Estou querendo pedir volta para vocês aqui. Bora, Joelma. A gente desce, a qualquer momento, a qualquer hora, a gente chega. Acho que Kátia traz muito essa importância das políticas públicas, né? Eu acho que as políticas públicas, elas são os caminhos para a gente fortalecer nossas mulheres em todo o Estado. E, com certeza, o governo do PSB, sendo o PSB, deixa muito a desejar e não tem responsabilidade em efetivar essas políticas públicas. Temos que levar em consideração que nós somos mulheres diversas, que em Pernambuco a gente tem mulheres negras, tem mulheres periféricas, tem mulheres camponesas, tem mulheres indígenas que moram lá nas suas aldeias, mas também tem mulheres que vivem no contexto urbano, tem quilombo. Então, nós temos uma diversidade de mulheres que não é considerada por esse governo que a gente tem hoje em Pernambuco, que não valoriza a vida das mulheres e que não garante o direito de ir e vir dessas mulheres. Essa cartilha que Kátia apresentou, eu também trouxe aqui, ela é uma cartilha fundamental. O que é essa cartilha? É uma cartilha de serviços essenciais no estado de Pernambuco. Isso é o que o governo do estado tem no estado de Pernambuco, mas não faz uma coisa que é básica e que é mínima. Mostrar para as mulheres de Pernambuco o que é que elas podem acessar enquanto direito. Então, a gente está aqui com ela física, mas para quem tiver interesse de acessar e de ter isso em mãos, pode acessar o nosso site, juntascodeputadas.com.br, está no nosso Instagram, está no nosso Facebook, está em todas as redes da gente,
porque isso é uma cartilha que tem que estar aí mesmo, na cabeceira, como a companheira Cátia colocou, para a gente compreender que tipo de violência a mulher enfrenta no estado de Pernambuco e como ela pode acessar. Então, abrindo, a gente vai ver que tem um pouco como prevenir a gravidez, né? Falando sobre os hospitais em Pernambuco que realizam o aborto legal e seguro, porque a gente viu o que aconteceu com aquela criança que teve que vir de outro estado para fazer o aborto legal e seguro, porque sua vida estava em risco. Né? Então, isso é um debate que precisa ser enfrentado como uma questão de saúde e segurança pública no estado de Pernambuco. Tem que ser debatido com segurança, né? E com responsabilidade também. Tem a questão da violência contra a mulher, e aí a gente traz nessa cartilha um pouco sobre o que é, né, o que é a Lei Maria da Penha, qual a importância de debater a Lei Maria da Penha, qual foi o avanço que teve isso, e a importância que tem essa lei para nossas vidas no país. Tem também os centros de atendimento especializado à mulher, tem também o autocuidado, na importância de cuidar de si mesma, de ter esse momento, porque as mulheres, principalmente as mães, estão sempre cuidando dos outros, né? Estão sempre cuidando dos filhos, dos companheiros e das companheiras, e é importante cuidar de você, olhar para você, perceber como é que você está se sentindo, o que é que você precisa para estar bem, para estar com a sua saúde psicológica, física, bem saudável. Né? Então, para isso acontecer, você precisa se reconhecer e olhar para dentro também. Eu acho que nós, mulheres, fazemos isso muito pouco. Né? A gente se atropela muito porque a gente precisa dar conta do trabalho, conta de casa, conta de filho, e a gente se perde nesse processo. Mas a gente precisa olhar para a gente precisa se reconhecer e saber o que é não e o que é sim. Né? Saber nossos limites e as nossas limitações. E essa cartilha também fala um pouco do trabalho das juntas, do que a Mandata conseguiu fazer para fortalecer essa política pública, né, no nosso Estado. Kátia já colocou muito bem na fala dela que a gente tem esse impedimento, né, de construir leis que, infelizmente, a gente não consegue. Tem leis que a gente não pode propor porque gera despesa ao executivo. Mas de que forma a gente consegue fortalecer nossas mulheres enquanto parlamentares? A gente fortalece nas emendas parlamentares, né? Porque a gente acredita que as emendas parlamentares precisam ir para essa população distribuída em 12 regiões no nosso estado. A gente acredita que a formação política e o empoderamento dessas mulheres são fundamentais para tirar essas mulheres desses lugares de violências. Né? Quando a gente trabalha na mulher o empoderamento, as mulheres sabem o que elas querem, sabem onde elas querem estar. Né? Então, o processo de formação política é fundamental. A gente tem também, na nossa mandata, foi 2 anos, né, de edital Estamos Juntas. O que é esse edital Estamos Juntas? É uma ideia que nós tivemos e nós doamos parte dos nossos salários para um edital que abre no final do ano e a gente destina R$100 mil para contemplar 20 projetos no valor de R$5 mil. O que é que a gente fez? A gente foi no Tribunal de Contas e a gente perguntou: tem algum problema doar parte do nosso salário para fortalecer pequenas iniciativas que fortalecem as nossas mulheres, os povos indígenas, as mulheres negras, a população LGBTQI+, a nossa cultura, a nossa agroecologia, a nossa agricultura familiar, enfim, todas essas bandeiras que a gente acredita e que a gente abraça na nossa mandata. E ele disse: não, o dinheiro é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, nós, enquanto parlamentares, compreendemos ser importante fazer essa iniciativa, para além das emendas parlamentares, que é um processo mais burocrático. Então, a gente já faz 2 anos, né, a gente contemplou 40 projetos nesses 2 anos, para essas iniciativas. E o que a gente quer é que as mulheres ocupem todos os lugares de poder. Não é só a política partidária, a política institucional. Ocupem os conselhos, ocupem os sindicatos, ocupem as secretarias, ocupem todos os lugares que vocês puderem ocupar. Porque Achei somos nós... maravilhoso isso, Joelma, perfeito. Eu não Menino, homem nunca vai fazer... Desculpem, rapazes. Não, fica à vontade. Gente, o Uber que me trouxe hoje para a produtora, eu vinha me perguntando, né, e tal, por que a pressa tal. Eu falei para ele: não, vou gravar um podcast, não sei o quê. Aí ele falou: só para mulher? Só. Por que só para mulher? Porque não homem, vocês também e tal. Não, então. Gente, homem não faria uma coisa dessa, não. Doar parte de salário, o quê? Para projeto. Tem um vereador lá em Juazeiro
que ele Eles tem não fazem 30 empregos, né? E aí, um dos empregos dele tem um salário lá no teto, né? E aí ele falou assim, eu prometo que quando eu for eleito vereador, eu vou abrir mão do meu salário de vereador. Claro, um dos empregos dele tinha um salário lá no teto, claro que ele não abriu o emprego dele de salário, que era um emprego federal, né? Mas vocês doaram parte do salário para projetos. Que coisa maravilhosa. Nossa, gente, isso é coisa de mulher. Mulher quando chega, tá provado que a gente consegue gerir melhor os espaços e a gente também tem outra coisa. É mais honesta nos cargos que a gente ocupa, tá? Brincadeira. Não, isso não é brincadeira não, tô falando assim, brincadeira, uma coisa dessa a gente não está ocupando e a gente só é 3% dos cargos eletivos, é isso? Hoje no Congresso 15. A gente só é 3%? Ou é 5%? No país todo, né? 3 ou 5%? Eu acho que a gente só é 3%, salvo engano. Vamos votar mais em mulher? A Kátia fez uma fala sobre isso. Vamos votar mais em mulher? Vamos parar com essa coisa de rivalidade? O patriarcado inventou que mulher não gosta da outra, que mulher gosta de brigar com mulher, que uma mulher só quer competir com a outra, que a gente só se arruma para outra mulher. Tudo mentira, mentira pura. Tá bom? Vamos parar com isso e vamos procurar outra mulher para votar. E vamos também se colocar à disposição para os cargos. Viu a história da Joelma? Desde 18 anos. Se coloquem à disposição para os cargos eletivos. Procurem uma mulher para votar. A última pergunta, porque elas estão com a gente lotadíssimas e hoje eu enrolei que só aqui com elas se essa rua fosse sua, se você, Joelma, tivesse uma rua só para você, gente, é porque a gente precisa ter essa ideia do pertencimento. Aí você tem uma rua só para você. Se você quiser ter um bairro, um município todo, o estado inteiro para você, pode tomar conta também. Vai depender do seu grau de pertencimento, né? Porque às vezes você está mais apropriado e vai dizer que nada, Célia Regina, eu já tenho minha rua inteira, eu já tenho meu bairro inteiro. Mas se essa rua fosse sua, o que é que você faria? O que é que você pode mudar? Você ganhou a chave da rua e você pode mudar tudo, o que é que você faria? E depois a Kátia responde a nossa última pergunta, que é para eu liberar vocês, que hoje eu abusei do tempo de vocês. Eu sei que as deputadas estão com a agenda corridíssima, porque é ano eleitoral, né? Vai lá, Joelma, e depois a Kátia. Eu acho que tem muita coisa que dava para fazer com a rua. Imagina com o Estado, né? Imagina. Eu acho que eu queria na minha rua uma creche para as mães que não têm precisam trabalhar. Eu queria educação na comunidade. Eu queria o método de Paulo Freire funcionando na minha rua, sabe? Porque a educação, ela é o caminho, ela é a libertação de uma sociedade. É assim que a gente vai fazer a retomada da nossa democracia e construir esse país que a gente tanto acredita. Eu teria segurança pública na minha rua, né? As mulheres poderiam andar sem se preocupar com o horário de voltar. As mães poderiam dormir tranquilas, sem o medo das suas filhas chegarem em casa agredidas, estupradas ou até sem vida. Se a rua fosse minha, com certeza seria uma rua onde as manifestações culturais existissem, fossem vivas e dessem motivo para nós sobrevivermos, porque a cultura é a bandeira da nossa existência e da nossa resistência também. E para finalizar, se a rua fosse minha, nós, mulheres LGBTQIA+, seríamos livres e libertas, sem violência, sem agressões e sem assassinatos, pelo direito de ser e de viver da forma que a gente quer, da forma que a gente é. Eu já queria agradecer o espaço e a oportunidade de estar aqui hoje conversando com todas vocês e parabenizar o programa, né, Celinha, por ter uma mulher à frente desse programa, e parabenizar também a companheira Giovana, que está produzindo esse programa. Que alegria ter mulheres tão potentes, mulheres interioranas, que é um orgulho imenso para mim, para nós, né, Cátia, que somos do interior, ter mulheres tão porretas à frente, falando o que a gente quer ouvir. Muito obrigada, viu? Tamo juntas. Beijo para você. Vixe Maria. Ela emociona a gente, né? Oi? Ela emociona a gente, né? Olha, eu moro na rua de Joelma, porque tudo que eu listei
Para dizer se essa rua fosse minha, Joelma já disse. Então, Célia, Giovana, Milton e a companheira Fabrícia, e os demais aí que fazem esse programa maravilhoso. Obrigada, muito obrigada pelo carinho, pelo respeito de vocês com a gente, pela oportunidade, né, de trazer a gente para aqui e pelo apoio eleitoral também, Célia, que é muito importante para nós, uma reeleição muito difícil, uma reeleição que a gente vai aí derrotar Bolsonaro, que a gente vai começar a reconstrução da democracia, tem muita candidatura boa e potente, somente dentro do nosso partido também, e a gente precisa de todo o apoio possível para continuar com essa cadeira legislativa e estar aqui mais vezes e mais vezes e mais vezes conversando com vocês como co-deputadas estaduais. Mas se essa rua fosse minha, além de tudo que a companheira Joelma falou, ia ter forró o tempo todo, alegria, dança, sabe? Porque essa é uma rua feliz, uma rua que garantiria aí as políticas públicas de qualidade para as nossas mulheres. Voltando, quando for bom para a mulher, vai ser bom para todo mundo. Então, não tenho dúvidas de que a nossa rua, ela será a melhor rua de se viver desse país. E que esse país seja, como um todo, essa rua que a gente deseja ter. Beijo nos corações, minha gente. Muito obrigada. Feliz demais. Estou super emocionada, muito feliz. Ô, Giovana, depois você vem aqui e mostra a sua camisa, que a Giovana, nossa produtora, veio com a camisa hoje forró, chachado, baião e quadrilha. Aí ela está em sincronia com a Kátia. Esse foi mais um do nosso Se Essa Rua Fosse Minha. A nossa bancada fica por aqui hoje, agradecendo demais. Eu estou com o coração aqui muito feliz. Cheguei aqui muito tensa, toda agitadinha. Mas as juntas me deixaram aqui muito feliz. E a Joelma, assim, super me apaixonei por ela. Ela deve ser, assim, a emoção, a adrenalina dessa mandata. Eu acho que quando ela chega nessa mandata, a mandata fica toda eufórica, porque eu acho que ela é emoção pura, assim. E braba, e braba, nossa, e braba. Né? Deve ser, é braba. Ela é a braba, ela é... Nossa, fiquei muito feliz em conhecê-la, que eu já conheço a mandata, fiquei muito feliz em conhecer a Joelma, estou muito feliz por vocês. Obrigada, produção da Rede Você, da DPJ. Gratidão a todas as mulheres que constroem essa bancada aqui comigo todos os dias. Fiquem com Deus, uma boa noite, e a gente conclui sem o violão, diretor, só uma palhinha mesmo, chamando quem? O Lula. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Pela retomada do Brasil. Lula tá voltando, gente. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.